Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje é mais um vídeo do quadro Perguntas de Consultório em que eu vou responder um tipo de caso que eu recebo direto aqui nas redes sociais, que é possível eu saber a paternidade pensando na idade gestacional da minha gestação? Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e me siga nas outras redes sociais se você quiser saber mais e acompanhar o meu conteúdo. E vamos lá! Esses casos eu recebo direto lá no direct do Instagram, em que a pessoa fala assim: ai, por favor me ajuda, eu tô numa situação muito complicada, eu tô gestante de 16 semanas e eu tive relação nos dias tais e tais com tal homem e nos dias tais e tais com esse outro homem e agora eu engravidei e eu quero saber se tem como saber quem é o pai baseado na idade do bebê e nas datas das relações sexuais. É possível você diferenciar quem é o pai baseado na idade do bebê ou da gestação? Depende, como tudo, né? Imagino que vocês já sabiam que era essa a resposta. Mas basicamente é assim. Como o espermatozoide dura 5 dias no máximo vivo dentro do seu corpo, se você teve relação com menos do que 5 dias de diferença, é impossível saber quem é o pai. Mesmo que a conta do bebê bata com o dia da relação que você teve. Tipo, digamos que você tem 16 semanas e pelos cálculos que você vai fazer para calcular o dia da relação, bate com um parceiro. E 4 dias antes você teve relação com outro parceiro. Tem como saber? Não tem como saber, porque pensa que se a idade gestacional ela tá batendo com um tal dia especificamente, quer dizer que a fecundação, a junção do óvulo com o espermatozoide aconteceu mais ou menos nesse dia. Só que qual espermatozoide? Porque se você teve relação há 4 dias e teve uma nova relação hoje, pode ser que os dois espermatozoides estejam juntos dentro do seu útero. E isso faz com que não tenha, como você ter certeza de qual dos dois que fecundou o óvulo. Então, o primeiro conceito importante é entender que o dia da fecundação não necessariamente é o dia da relação sexual. Você pode ter uma relação hoje, ovular daqui a 3 dias e só engravidar daqui a 3 dias da relação que você teve há 3 dias atrás, entendeu? Tendo esse máximo de 5 dias de durabilidade de um espermatozoide no corpo da mulher. Além dessa questão da duração do espermatozoide e da diferença entre o dia que você transou e o dia que você engravidou efetivamente, o próprio ultrassom tem uma margem de erro de no mínimo 5 dias. Então, o ultrassom, ele mede ali o tamanho do bebê, ele vai dizer qual que é a idade gestacional, mas isso não é uma coisa exata, com certeza. Isso é uma estimativa que tem uma margem de erro e essa margem de erro é no mínimo 5 dias. Então, se você teve, enfim, 5 dias de diferença entre um parceiro e outro, mais uma vez, é impossível saber por esses dois motivos, tanto pela margem de erro do ultrassom, quanto pelo fato que os espermatozoides se misturam se é menos do que 5 dias entre as relações. E se for mais do que 5 dias? Até 7 dias ainda é muito difícil conseguir diferenciar, mas a gente até pode ter uma hipótese. Agora, quando a gente está falando de relações com mais do que 10 dias de diferença, já dá para você ter uma ideia mais certinha de qual é o pai, né? Lembrando que apesar dessas contas e dessas coisas que eu vou ensinar aqui, a única forma de você saber exatamente quem é o pai é fazendo um DNA, e eu sempre sugiro a realização do DNA após o nascimento do bebê, para que não tenha nenhum tipo de risco de exames durante a gestação, já que é algo que dá para esperar, né? Dá para esperar o bebê nascer, na maioria dos casos, para descobrir quem é o pai, se você tem dúvida de quem é o pai. O segundo conceito bem importante é entender que quando alguém fala assim, você está com 16 semanas, não quer dizer que a relação sexual foi há 16 semanas. Quer dizer que a relação sexual foi há cerca de 14 semanas, então é 2 semanas a menos. Por quê? Porque a gente calcula a idade gestacional através do cálculo da última menstruação. E esse cálculo foi desenvolvido pensando num ciclo de 28 dias, em que a última menstruação foi no dia 1, a sua ovulação foi aproximadamente no dia 14, que foi quando você engravidou, e depois de 14 dias do dia que você engravidou, é quando você tem um atraso menstrual, porque você está grávida, daí você faz um teste e descobre que está grávida. Então, quando você faz um ultrassom e esse ultrassom fala, seu bebê está com 8 semanas, não é para você pensar que você engravidou há 8 semanas. Você engravidou há 2 semanas a menos do que a idade que o ultrassom está falando que o seu bebê tem. Então, se está falando 8 semanas, você pensa que a relação sexual foi aproximadamente
a 6 semanas, ou seja, 2 semanas a menos do que a idade do seu bebê. Isso é super confuso quando você começa a pensar sobre o momento da concepção, né, o momento da relação, mas é assim que é calculada a gestação. Então, não se confunda, sempre faça essa conta de menos 2 semanas, não queira ficar calculando a sua gestação baseado de quantas semanas passaram do dia da relação sexual, porque isso nunca vai bater com o cálculo dos seus médicos. Então, simplesmente aceitem que é assim que é feito, mas se você quer pensar quanto à data de relação sexual, simplesmente subtrai 2 semanas. Então, vamos dar um exemplo. Você descobre que você está grávida, você faz um ultrassom que dá 6 semanas de bebê. Então, a sua relação sexual, a concepção do bebê, a formação do bebê foi provavelmente há 4 semanas. Daí você abre o seu calendário e você vê que há exatamente 4 semanas atrás você transou com o João. E 10 dias antes de você transar com o João, você transou com o Joaquim. Então, nesse caso, como são 10 dias de diferença, muito provavelmente o pai é o João. Dá para afirmar com certeza? Não, mas dá para prever isso muito bem. Se você faz esse cálculo e descobre que você transou com o João no dia lá há 4 semanas, que é o momento que teoricamente o bebê foi concebido, e você transou com o Joaquim 1 mês antes, daí você pode ter certeza absoluta que não é do Joaquim, porque senão o bebê teria 4 semanas a mais, né? Então, quando já passa aí de 15, 20, 30 dias, você pode ter certeza que não é daquele parceiro, e sim do parceiro que está mais próximo ali da data de concepção. Agora, se você conta 4 semanas atrás e você vê que você transou com o João, como eu tenho falado, mas você transou com o Joaquim 4 dias antes, a gente está nessa margem de 5 dias e é completamente impossível você saber qual que é o pai sem fazer um teste de DNA. Porque quando você transou 4 dias antes com o Joaquim, sem preservativa que eu tô falando, né? Esses espermatozoides do Joaquim entram no seu útero e 4 dias depois, quando os espermatozoides do João entram no seu útero, ainda pode ter espermatozoide do Joaquim vivo. E é por isso que eles nadam juntos e não tem como você saber quem é o pai. Apesar de você ficar pensando que, mas provavelmente é do João ainda, mas não tem como a gente saber isso, entendeu? Então, basicamente é isso, né? Conceitos importantes. Essa margem de erro de 5 a 7 dias, que se for menos do que isso é muito difícil diferenciar. E essa conta que, na verdade, o seu bebê, ele tem tipo 2 semanas a menos do que o que diz no ultrassom e o que diz no cálculo da data da última menstruação. E isso é importante quando você está tentando calcular qual foi a data da relação sexual que gerou essa gravidez. Espero ter ajudado, eu sei que essa é uma situação extremamente complicada e difícil de lidar durante a gravidez, então eu sempre tento ajudar, mas infelizmente tem situações que realmente não dá para saber, e daí eu sugiro que vocês façam um teste de DNA após o nascimento do bebê. Se tiverem mais dúvidas ou não entenderam, porque eu sei que é um pouco confuso esse tema, podem deixar aqui embaixo e eu vou respondendo. Até o próximo vídeo.